Você já ouviu falar sobre o terceiro templo e entende o significado por trás de sua construção? Sabe por que o terceiro templo é considerado tão importante na tradição bíblica? E qual a relação desse evento com a chegada do Anticristo? Vamos explorar esses temas neste vídeo. Antes de começarmos, inscreva-se, compartilhe sua opinião nos comentários e deixe seu like. Segundo a Bíblia, a construção do terceiro templo marcará a chegada do Anticristo. Mas quando essa construção irá acontecer e onde ela será erguida? De acordo com as Escrituras Sagradas, o terceiro templo será erguido em Jerusalém. Mas por que Jerusalém? Para responder, precisamos voltar ao passado, na época do Antigo Testamento, quando o povo de Israel possuía um tabernáculo. Esse tabernáculo era montado no centro da congregação de Israel, e sua função era servir de habitação simbólica de Deus entre seu povo. Em hebraico, a palavra tabernáculo significa residência ou morada, e era essa a sua representação. Um lugar onde Deus estaria presente no meio dos filhos de Israel, desde o êxodo do Egito até a conquista da terra prometida, Canaã. Durante esses anos de peregrinação, o tabernáculo era móvel, acompanhando o povo de Israel em suas constantes mudanças pelo deserto. Israel ainda não tinha um lugar fixo para se estabelecer, então o tabernáculo ia de um lado para o outro, até o dia em que finalmente chegaram à terra prometida e conquistaram Canaã. Lá, Israel lutou para tomar posse da cidade que Deus havia prometido. Cerca de 300 anos após a conquista de Canaã, o rei Davi, desejando construir uma morada fixa para Deus, propôs a criação do templo. Embora ele tenha planejado essa construção, foi seu filho, o rei Salomão, quem deu início à obra do primeiro templo em 1015 a.C. De acordo com a tradição judaica, o templo foi construído no mesmo local onde Abraão, em um ato de fé, esteve disposto a sacrificar seu filho Isaque. Salomão usou os recursos acumulados por Davi em grande abundância, lançando os alicerces do templo no primeiro dia do mês de Iyar. Após sua conclusão, porém, sua dedicação foi postergada para o ano seguinte, um ano de jubileu, o 9º jubileu desde a construção do tabernáculo. Com o passar do tempo, o templo foi saqueado diversas vezes, até ser completamente incendiado e destruído pelo rei Nabucodonosor em 597 a.C., quando os tesouros do templo foram levados para a Babilônia. Depois de 70 anos de exílio babilônico, o povo de Israel teve a oportunidade de retornar à sua terra sob a liderança de Zorobabel, pois Deus tocou o coração do rei Ciro da Pérsia. Um novo rei surgiu, e assim teve início o retorno do povo de Israel à sua terra. Com isso, os israelitas voltaram a Jerusalém e o segundo templo foi reconstruído. Os primeiros judeus que regressaram à cidade formavam um grupo de aproximadamente 50 mil pessoas. A reconstrução começou com a instalação de um altar no mesmo local do antigo templo, e as fundações foram lançadas em 585 a.C. Contudo, a construção foi interrompida durante o reinado de Ciro devido à oposição dos samaritanos, sendo retomada em 521 a.C., no segundo ano do reinado de Dário. O templo foi finalmente consagrado em 516 a.C. Diferentemente do primeiro templo, o segundo templo não possuía a Arca da Aliança, o Urim e Tumim, o óleo sagrado, o fogo sagrado, as tábuas dos 10 mandamentos, o vaso com o maná ou o cajado de Arão. Em 70 d.C., o segundo templo foi novamente destruído, dessa vez pelo general romano Tito, que recebeu a missão de sufocar uma revolta na região da Judéia. Jerusalém foi incendiada, e até hoje o templo de Jerusalém ainda não foi reconstruído, restando apenas um grande muro que cercava o local do antigo templo, conhecido como o Muro das Lamentações. Mas qual é a ligação dessa história com o Anticristo? Segundo a Bíblia, a construção do terceiro templo está associada à chegada do Anticristo. E talvez você não saiba, mas já existem preparativos para essa construção. Em Israel, o Instituto do Templo é uma organização dedicada aos esforços de estabelecer o terceiro templo. Seus objetivos a longo prazo são erguer o terceiro templo no Monte do Templo, no local onde atualmente está a Cúpula da Rocha, e restabelecer o ritual de adoração com sacrifícios animais. Para alcançar esse propósito, a organização realiza estudos sobre a construção e os rituais do templo, além de desenvolver objetos e vestimentas para uso imediato, assim que for possível, iniciar a reconstrução. O Instituto mantém um museu no bairro judeu da Cidade Velha de Jerusalém e foi fundado pelo rabino Israel Ariel, sendo atualmente dirigido por Dovid Shar, enquanto o departamento internacional é liderado pelo rabino Shmuel Richman.
O bilionário de Nova York, Henry Schweika, também contribuiu financeiramente para o Instituto, e o governo israelense já forneceu recursos para o projeto. O novo projeto arquitetônico mescla as revelações dos textos sagrados com a tecnologia moderna, prevendo um templo totalmente informatizado, com estacionamento subterrâneo, controle de temperatura, elevadores, docas para transporte público, acessibilidade para cadeirantes, entre outras comodidades. Neste momento, o mundo aguarda, observando atentamente os sinais do que está por vir. O Instituto do Templo lançou uma campanha de arrecadação online para promover a paz em Israel, onde qualquer pessoa pode contribuir para o que eles chamam de uma solução definitiva para o conflito. Segundo a organização, há pouco tempo disponível. Os rituais de sacrifícios foram retomados e novos sacerdotes levitas foram treinados pelos rabinos para realizar cerimônias descritas no Antigo Testamento, incluindo as que envolvem a novilha vermelha. Além disso, foi anunciado que todas as 102 peças para o interior do templo já estão prontas, incluindo o véu que separa o Santo dos Santos. A única peça que ainda falta é a Arca da Aliança, que, segundo os rabinos, estaria enterrada no monte do templo e poderia ser recuperada assim que Israel retomasse o controle do local. Uma das peças fundamentais para a realização dos rituais é a novilha vermelha. Recentemente, foi anunciado o nascimento de uma novilha vermelha em Israel, cumprindo um dos requisitos essenciais para a existência do templo, de acordo com a tradição judaica. Historicamente, apenas 9 novilhas vermelhas foram abatidas no período que vai de Moisés até a destruição do segundo templo. Essa novilha era entregue aos sacerdotes para ser sacrificada, e suas cinzas eram utilizadas na purificação dos israelitas que haviam entrado em contato com o cadáver. Devido à raridade do animal e aos critérios rigorosos do ritual, 2 potenciais candidatas foram desqualificadas em 1997 e 2002. O Instituto do Templo, que inicialmente havia declarado que ambas atendiam aos requisitos, mais tarde identificou falhas. Nos últimos anos, o Instituto investiu em tecnologia para tentar produzir uma novilha vermelha geneticamente a partir da raça Red Angus, garantindo que o animal atenda aos requisitos descritos nas Escrituras. Segundo a Bíblia, essa novilha não pode ter defeito algum. Como está escrito, o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo: "Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou. Diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, sobre a qual nunca tenha sido colocado jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do acampamento, e ela será morta diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue dela com o dedo e espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então, queimará a novilha diante dos seus olhos, incluindo o couro, a carne, o sangue e o esterco. O sacerdote tomará madeira de cedro, hisopo e carmesim e os lançará no fogo que queima a novilha." Para os cristãos, essa novilha sem defeito simboliza o próprio Senhor Jesus, que sem nenhum defeito foi o sacrifício perfeito. Com a morte de Jesus, o sacrifício de animais para a purificação dos pecados tornou-se desnecessário. No entanto, como a maioria dos judeus não reconhece Jesus como Messias, eles continuam a planejar a construção do terceiro templo, acreditando que com isso o Messias virá finalmente. Acontece que essa crença está diretamente ligada ao cumprimento de uma profecia. De acordo com as Escrituras Sagradas, quando o terceiro templo estiver concluído, o anticristo aparecerá disfarçado como uma pessoa bondosa e caridosa. Ele fará acordos de paz, buscará soluções para a pobreza e as guerras, conquistando assim a adoração das massas. Contudo, sua verdadeira identidade será revelada quando ele começar a profanar o templo de Deus e exigir adoração a si mesmo. Esse será o início da grande tribulação, como está escrito: "O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele fará uma aliança com muitos por 7 anos, mas, na metade desse período, interromperá os sacrifícios e oblações, trazendo consigo a abominação da desolação. Será um tempo de grande sofrimento, como nunca houve desde o início do mundo, e que nunca mais haverá." Jesus adverte: "Quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. A apostasia será visível, e o homem do pecado, o filho da perdição, se manifestará. Durante esse período haverá uma aflição tão grande que, se os dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria.
mas por causa dos escolhidos, esses dias serão encurtados. Nesse momento, os judeus finalmente perceberão que foram enganados e que aquele que pregava a paz era, na verdade, o anticristo. Uma grande perseguição aos cristãos acontecerá por todo o mundo, e aqueles que se recusarem a se curvar ao anticristo serão perseguidos até a morte. Durante essa perseguição, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão ao verem o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com grande poder e glória. Ao final dos 7 anos de tribulação, o anticristo lançará um ataque final sobre Jerusalém, culminando na Batalha do Armagedon. Nesse momento, Jesus Cristo retornará, derrotará o anticristo e seus exércitos, e os lançará no lago de fogo, conforme descrito em Apocalipse 19, 11 e 21. Cristo, então, aprisionará Satanás no abismo por 1000 anos e estabelecerá seu reino eterno. Durante os 1000 anos, Cristo reinará sobre a terra, conforme Apocalipse 21, 6. Ao fim desse período, Satanás será solto novamente, mas será derrotado e lançado no lago de fogo, conforme Apocalipse 27, 10. Após essa vitória, Cristo inaugurará um novo céu e uma nova terra, um lugar eterno para os crentes, onde não haverá mais pecado, tristeza ou morte. A Nova Jerusalém descerá do céu, como descrito em Apocalipse 21 e 22. Pessoal, não sei se você acredita ou não no Apocalipse, mas tudo está apontando para o cumprimento dessa profecia sobre o anticristo e a vinda de Jesus. Se isso não fosse verdade, por que tantas pessoas ricas e influentes estariam investindo tempo e dinheiro na construção do terceiro templo em Israel? E ainda há os sinais mencionados na Bíblia, que estão se concretizando, como por exemplo, o próprio terceiro templo sendo erguido, algo que foi profetizado há mais de 2000 anos. Como o profeta que escreveu o Apocalipse poderia saber de tantos detalhes com tanto tempo de antecedência? Não é um pouco assustador? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e compartilhar. É grátis e ainda ajuda muito o canal a crescer aqui no YouTube. Agradeço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.